paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu lugar? Sente, por favor, e abra a sua Bíblia aí, quem tiver, só para a gente fazer uma leitura que eu vou usar como base do que eu vou falar agora, que é Hebreus capítulo 11, só a primeira frase do verso 38. Hebreus 11 e a primeira frase do verso 38, que eu acho que vai ficar gravada na nossa vida, esses dias, eu vou colocar assim, daqui para frente, amém, irmãos? Eu tenho uma palavra que eu acredito que vai ser um diferencial nas nossas vidas. Eu queria que você pensasse comigo, só por enquanto, nessa primeira frase aí, ó. Olha que frase de Hebreus capítulo 11, versículo 38. Essa frase é uma daquelas frases que marcam a vida da gente. É uma daquelas frases que a gente não pode parar simplesmente e dizer, é uma frase bíblica interessante e só. Não. Ela é uma frase extremamente profunda. Ela é uma frase com evocações históricas inimagináveis, inalcançáveis. Até porque no contexto aí, a gente que arrebentou, perdeu a vida, mas olhando para um futuro, para um horizonte. Então, olha que frase. Guardem essa frase aí, ó. Hebreus 11, 38, só a primeira frase. Na tradução que eu tenho aqui, diz assim, ó. O mundo não era digno dessas pessoas. Que frase. O mundo não era digno dessas pessoas. O pastor, vocês viram que o pastor Salmo abriu aqui com uma Bíblia que ele citou de Eugene Peterson. Lembram disso? Essa Bíblia chama-se A Mensagem. Uma Bíblia extraordinária. Durante muito tempo eu sonhei que ela existisse aqui no Brasil. Ela começa nos Estados Unidos. Deixa eu fazer só uma introdução sobre isso, para você entender a importância, porque eu vou usar também o modo pelo qual o Peterson traduziu. Eugene Peterson morreu há algum tempo já nos Estados Unidos. Ele começou uma igreja literalmente do zero. Só ele e a esposa, porque nem filhos eles tinham. Literalmente do zero. E começaram essa igreja. Agora, olha que interessante. Ele, como um dos maiores mestres que houve nos Estados Unidos, no hebraico, no grego, nas traduções bíblicas, ele começou a perceber que tinha muita dificuldade com o texto. Que quando ele colocava o texto, ou as pessoas não entendiam, ou ficava aquela coisa de palavras difíceis da gente entender. Por exemplo, em alguns lugares, no Brasil ainda hoje, a gente chega em algumas igrejas que ainda se usam termos como mocidade, que a gente nem sabe de que é isso, não é? É jovem, né? E a gente ainda usa esses termos, mocidade. Chega a dar um negócio ruim. O termo é novo, mas a gente é velho, não é estranho? Outros vão criando uma série de termos e tal. O que o Peterson fez? Começou a traduzir os textos. Toda vez que ele ia pregar, ele pegava o texto e traduzia do jeito dele, respeitando, obviamente, os originais, mas colocando suas métricas, a sua poesia, porque foi um poeta extraordinário. E ele ficou fazendo isso literalmente 30 anos. Quanto tempo? 30 anos. Imagine que todo dia, quando ele ia pregar, todo domingo, e geralmente num dia da semana, ele trabalhava o texto no original e pregava 30 anos. Aí um domingo à noite, um editor de uma grande editora da cidade estava lá assistindo o culto e ele pregou no Salmo 23. O editor ficou doido, falou, não é possível, eu trabalho com Bíblia, eu produzo Bíblia, de onde esse cara tirou essa tradução? Chegou no final do culto, pegou ele descendo do púlpito, pastor, vem cá. Eu sou editor, eu trabalho com Bíblia, eu mexo com isso o tempo todo, eu nunca vi uma tradução como essa. De onde o senhor tirou isso? E ele assim, encabulado, porque os grandes são humildes, não dá carteirada, não precisa. Ele disse assim, ó, na verdade eu não uso nenhuma tradução, é que eu faço a minha. Aí o cara assustou e disse, não é possível. Você traduziu a Bíblia inteira? Ele falou, não, inteira não, falta um pedaço. Aí juntaram, fizeram um contrato, e ele passou mais 10 anos para traduzir o que ainda não havia sido traduzido. Ou seja, quando ele lançou essa Bíblia, The Message, nos Estados Unidos, ele foi uma Bíblia com 40 anos de ministério pastoral de púlpito. No mínimo é bom, é ou não é? Por aí você tira uma Bíblia com uma incrível capacidade de púlpito, uma profundidade muito grande de relacionamento. Aí o texto que eu li, na minha tradução, diz assim, ó, o mundo não era digno dessas pessoas. Na tradução do Peterson ficou assim, ó, olha que tremendo. O mundo não os mereceu, não é verdade? O mundo não deu uma menor ideia para o valor que eles têm. Aí fui olhar no original grego, o mundo não era digno. Esse termo digno no original grego é axios, de onde vem a axiologia, o estudo dos valores, da dignidade, daquilo que está além do preço, daquilo que não se compra. A ideia é, o mundo não tinha ideia do valor que esses homens e essas mulheres tinham. O mundo não sabia valorar, não tinha horizonte para colocar o nível que essas pessoas estavam. Agora, preciso lembrar vocês que são pessoas que no texto foram mortas, perseguidas, destruídas, mas o ideal foi tão além do físico, da coisa, do viver, que levou eles para cima de algo que não tem como mensurar, não tem como valorizar. A ideia é, esse povo
era tão extraordinário que os séculos se arrastaram. E hoje a gente ainda está aqui lembrando de uma frase capaz de definir valores de gente que morreu, mas que continua existindo na nossa memória. A ideia é, você quando morrer hoje, vamos dizer assim, vai ser lamentado por um dia e esquecido para sempre? Ou vai ser lembrado como alguém que teve coragem de viver na época do preço, valorizando o seu valor e o seu ideal? Quem é você aqui hoje? É por aí que a gente vai caminhar. Amém, irmãos? O texto que nós lemos, Hebreus capítulo 11, ele é conhecido por um título honroso, a Galeria dos Heróis da Fé. Embora eu ache que a fé não é coisa para herói, é coisa para nós, mas tudo bem. Fica o título honroso de Galeria dos Heróis da Fé. Porque você tem homens e mulheres que passaram pelo caos, mas mantiveram a sua integridade, seu foco, seu compromisso. Por quê? Porque nós vivemos numa geração hoje que tem que lembrar disso aqui. O mundo de hoje é um mundo de carências. E talvez a maior carência de hoje seja a carência de homens dignos. O mundo está clamando por homens que sejam capazes de inspirar, de projetar esperança, de desafiar a zona morta da mediocridade. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim aqui. Não existe coisa pior no mundo de hoje do que a zona morta dos medíocres. A mediocridade é o imã mais poderoso da face da terra. Ela joga para o chão quem está perto de você. Aliás, quando você se junta com gente medíocre, a sua mira fica curta, as pernas bambas e a retina cinza. Você não consegue enxergar mais nada. O medíocre tem medo de sonho, medo de projeto, medo de amanhã. O medíocre não olha nem pela janela, porque ele culpa a janela por causa da vista. É um negócio muito esquisito. Ele tem medo de ser, medo de viver, medo de amar, medo de sonhar. Todos os medos se acumulam num único lugar, o coração do medíocre. E por quê? Porque o medíocre sabe que quando dá um passo para fora da zona da mediocridade, ele existe. E ele tem medo de existir. E aí, como tem medo de existir, ele procura sempre a muleta do outro. Ou seja, quando ele tem sucesso, ele diz assim, mais ou menos, é porque eu fui junto com o pessoal me levou. Quando ele fracassa, ninguém me ajudou, né? Ele fica nessa lógica, nessa linha perigosa e complicada. Olha que interessante, nosso tempo, esse tempo que a gente vive, eu costumo dizer que ele é uma época cansada. É um negócio muito estranho, uma época cansada. Nós temos uma geração viciada em velocidade, acostumada ao que vê através das telas do celular. Por mais irônico que seja, é uma geração que tem tudo na mão, mas é uma geração de curto alcance. Porque ela tem todo o impacto de mídia, mas ela já perdeu um pouco de relacionamento. Então, à medida que a gente vai passando, a gente vai vendo a vida sendo exposta o tempo todo numa espécie de mágica da própria vida. Igual uma cena que eu vi esses dias no Instagram, a menina postou uma foto, uma selfie, linda assim, areia, aquela coisa toda, estou na praia. Aí quando abriu o outro lado, a foto maior, ela espalhou um monte de terra, areia no quintal da casa e fez a selfie, estou na praia. Imagina? Ou seja, o quintal da casa dela virou a projeção da praia. Muita gente está vivendo isso hoje. A ideia de eu faço uma maquiagem, uma customização da minha própria crise, da minha própria vida, e eu tento expor isso como se isso fosse sucesso, como se isso fosse a vitória, se isso fosse o passo que eu estou dando. Porque é bonito, a gente parece que vive de uma espécie de vício do olhar alheio. O outro olha e acha interessante. Se o outro olhar e gostar da minha camisa, eu visto de novo, senão eu jogo fora. Eu fico escravo do olhar do outro, escravo das projeções do outro, escravo da vitrine do outro. E se tem um lugar angustiante para viver, é na vitrine dos outros, porque ela nunca te cabe. É importante lembrar disso aqui, uma geração de curto alcance. Irmãos, nós precisamos de homens que desenvolvam novamente uma coisa chamada visão. Curto alcance é para quem não tem visão. Eu estava lendo esses dias um texto e eu achei bonito demais. Olha que coisa fantástica. Numa tribo do interior da África, o chefe da tribo, quando completava 80 anos, ele era obrigado pelo próprio sistema da tribo a encontrar o seu sucessor naquele dia. Então ele chamou os mais promissores dos seus discípulos naquele dia e disse, amanhã é o dia, completo 80 anos e eu quero, dentre vocês aqui, aquele que vai me substituir no comando da tribo. Então eu quero que vocês, vou dar uma tarefa a vocês, eu quero que vocês saiam pelos campos e me digam, me tragam alguma coisa até amanhã do que vocês encontrarem pelo caminho, que para vocês simbolizem alguma coisa. No outro dia de manhã, chega toda a tribo, todo mundo junto, esperando o que vai acontecer. Vem o primeiro e diz, olha, eu subi a montanha mais alta, desci aquela montanha e do outro lado encontrei um vale, achei essas flores lindíssimas e trouxe para o senhor como símbolo de beleza. O chefe pega aquelas flores, acha bonito, parabeniza, todo mundo aplaude. O segundo vem e diz, eu fui além,
porque eu subi a montanha mais alta, desci a montanha, atravessei o vale, fui na outra montanha e encontrei alguns animaizinhos que tinham por ali da montanha, peguei o mais bonito, trouxe no colo, voltei todo aquele caminho, subi a montanha, desci a montanha e estou trazendo para o Senhor. Aí ele pega aquilo, abraça, todo mundo aplaude. E o terceiro fica meio de canto, olha na mão, não tem nada. Quando se apresenta, diz, olha, desculpa, mestre, mas eu subi também a montanha mais alta, desci a montanha, atravessei o vale, eu vi os animais, passei por eles, até que eu descobri uma outra montanha, e eu fui lá. Quando eu subi na montanha, que eu olhei a paisagem, que eu vi o horizonte, eu me apaixonei pelo horizonte, eu fiquei parado olhando para o horizonte e pensando quanta coisa ainda tem lá. E aí a hora passou e eu fiquei ali apaixonado por essa visão. Até que eu resolvi voltar e eu não trouxe nada para entregar para o Senhor. Aí o mestre, em pranto, se levanta e diz, este será o nosso novo líder, porque não tem coisas nas mãos, mas tem o brilho de ter tido uma visão. Sigam quem tem uma visão. Visão. Bill Hybels deu uma definição de visão que eu acho maravilhosa. A visão é a imagem do futuro que produz paixão. Olha que tremendo. A imagem do futuro que produz paixão. Isso faz uma diferença imensa. Eu estava lendo em João capítulo 14, Jesus dá uma visão para os seus discípulos. Ele olha para os discípulos, imagina essa cena aqui, ó. Discípulos pobres, Galileia mais pobre ainda, ninguém sem acesso ao poder ali. Um grupo de homens simples, olhando para Jesus, de repente Jesus para e fala assim, ó, sabe as obras que eu fiz? Sei, Senhor. Agora pensem por um momento no lugar daqueles discípulos. Olha as obras que ele fez. Ele curou paralíticos, ele curou cego, ele trouxe Lázaro de volta à vida. Quer ver uma coisa? Se eu perguntasse na igreja assim, Jesus é um exemplo para tudo na nossa vida, sim ou não? Imediatamente, obviamente, todo mundo diz sim, não é? Menos velórios. Já percebeu que Jesus estragou todos os velórios que ele compareceu? Todos os velórios. Até no de Lázaro, que ele foi 4 dias depois, ele trouxe Lázaro de volta à vida. Jesus sempre chegava e desenvolvia algo maior, extraordinário. Aí pensa que os discípulos têm isso na mente. Jesus olha para eles e fala assim, ó, sabe as obras que eu faço? Sei. Vocês vão fazer obras maiores do que essas. O que é isso na cabeça de um grupo de homens como aquele? É Jesus dizendo para eles, o que eu vou libertar em vocês não tem tamanho. Eu vou projetar a vocês uma amplitude muito maior. É uma injeção de futuro. É Jesus dizendo, eu quero que vocês entendam que vocês vão virar o mundo de cabeça para baixo. Eu acredito em vocês, por isso chamei vocês e projetei para um amanhã infinitamente maior. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos uma geração e às vezes uma igreja cansada. A gente passa por isso. Em alguns lugares a gente tenta pegar no tranco, aí faz uma coreografia gospel, levanta, senta, vira para o irmão, fala que falou, finge que fez, não é? A medida é tentar criar alguma coisa que faça a gente sentir um ápice, alguma coisa do tipo. E quando a gente olha para esses textos aqui, já está isso aqui, ó. É que a gente esquece, por causa de uma coisa chamada rotina, banalidade da poeira dos olhos. A gente não consegue enxergar. O que é a visão? É aquela força poderosa que nos faz levantar do chão do marasmo, sacudir a poeira da banalidade e rasgar a roupa triste do comodismo. Entender que há muito mais do que essa poeira vazia do dia a dia que a gente vive. Quanta gente que tem tudo para fazer algo extraordinário, mas passa a vida inteira apertado na zona pequena que escolheu viver. Sem sonhos, sem ambição, sem capacidade de enxergar mais além. Quer ver uma coisa? Eu acredito sinceramente hoje que um grupo de homens visionários está aqui hoje. Porque eu acredito que Deus não trabalha no casual. Deus trabalha com causalidade. Se Deus te trouxe aqui, é porque acredita que você é alguém. Ele acredita nisso. Eu creio que Deus é capaz de levantar um grupo de homens aqui hoje com uma capacidade incrível de enxergar além, de enxergar diferente. Como dizia Irineu, bispo do 1º século da igreja, os olhos curados pela graça enxergam Deus em qualquer lugar. Olha que tremendo. Os olhos curados pela graça enxergam Deus em qualquer lugar. Ou seja, a partir desse momento, os nossos olhos tocados pela fé encontram no banal o que os olhos banais não conseguem mais ver. Aí a gente descobre uma coisa que eu acho bonita. A gente percebe aqui entre nós homens que estão querendo a mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo ambiente, o mesmo ideal, juntos pela mesma causa. Quando isso acontece, o que a gente tem aqui é evangelho. Uma só fé, um só Senhor, uma só palavra, um só batismo, uma só esperança, uma só mente. E é por isso que a gente está aqui hoje, para viver a mesma glória, a mesma esperança, a mesma alegria. Amém até aqui? Eu queria pontuar com vocês alguma coisa em cima disso que eu estou falando aqui. O homem que eu quero ser. Quando eu penso nisso, eu quero ser junto com vocês. E a primeira coisa que eu queria pontuar é que eu quero, junto com vocês, ser um mestre das emoções inteligentes. Amém?
emoções inteligentes. Como é importante entender isso. Olha, guarda uma coisa em nome de Jesus. Quando você se converte, quando você está em Cristo, você não precisa cometer suicídio intelectual. Amém, irmãos? É possível ser crente e ser inteligente. Tomara que a gente descubra isso aqui hoje. Não precisa criar uma espiritualidade que me dificulta, que me diminua. Muito pelo contrário. Eu sinceramente acredito que quando a gente está em Cristo, Ele amplia a nossa vida, não diminui. A gente crê e aprende cada vez mais. E é importante entender isso. Homens como mestres das emoções inteligentes. O que é isso? Escuta uma coisa aqui, ó. Um homem emocionalmente inteligente hoje é uma joia rara. Porque a lucidez dele é um tesouro incalculável. A palavra lucidez tem um sentido de luminosidade. Nós vivemos numa era de mentes apagadas. E quando isso acontece, é uma tragédia mortal. Eu queria que você entendesse, como diziam os puritanos, quando a luz de Deus que está em ti se mantém acesa, as pessoas ao teu lado, além de terem direção, também se aquecem porque a luz esquenta. Mas se a luz que há em ti se apaga, quem está perto de ti perde o rumo e morre no frio. Ou seja, que tipo de luz você tem aqui hoje? Aquela que aquece, ilumina e dá direção, ou aquela que se fecha no tempo? Eu tenho a sensação de que muita gente acha que é luz de neon, luz de boate, bonita, mas não faz diferença. Deus nos chamou hoje para fazer diferença, para ir além de uma luz que só parece, mas não faz. Amém? Como é que é o homem emocionalmente inteligente? Eu fiz uma listinha aqui para ficar mais fácil e didático da gente entender. Primeiro, ele é sensível o suficiente para não perder as oportunidades. Essa palavra oportunidade tem uma história belíssima. Os navegadores franceses costumavam dar nome a alguns ventos que ajudavam os barcos quando chegavam no final da tarde. Um dos ventos que eles amavam era o chamado obiportus, o vento do porto, o vento que ajudava o barco a ancorar, facilitava o processo de ancoragem. A ideia é, o que é a oportunidade? É o vento que eu capto com as velas do meu barco e que me ajuda a chegar no nível que eu preciso chegar. Eu acredito que é o que Deus está fazendo com a gente aqui hoje, abrindo janelas de oportunidades. Talvez aqui hoje, alguém que estivesse no limite da própria destruição, vai sair daqui hoje com ideias novas, com oportunidades novas, com a mente arejada, com a vela do seu barco totalmente içada, captando um vento novo. O nome disso é inteligência emocional. Gente capaz de entender oportunidades e não desprezá-las. E gente, para ser sincero com vocês, pouca coisa é mais nociva, mais angustiante do que você perder uma oportunidade. Só quem perdeu sabe o que é isso. Você fica no encalço dela e ela demora para voltar. Quando volta, não é? Dá uma volta ao mundo para te achar de novo. Nunca perca uma oportunidade. Então, quem é o homem emocionalmente inteligente? É aquele que tem sensibilidade suficiente para não desperdiçar oportunidades. Outra coisa, ele é sagaz o suficiente para não desprezar o aprendizado. Guardem uma coisa, nós estamos no século 21, é o século do aprendizado. Quem não aprende aqui, mirra. É importante entender isso. Quem não se regenera, vai se degenerar. Quer ver uma coisa? Alvin Toffler escreveu assim, ó: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Esse é o analfabeto do século 21. Gente que não aprende, não cresce, não lê, não se aprofunda, não procura. Ele vive à procura daquela ideia que ainda tem na raiz brasileira de ser, da coisa do improviso. Uma hora vai dar certo, aos 48 do segundo tempo. Ele não se prepara, não pesquisa, não olha, não corre atrás. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima de uma mesa, até o vento vira página, só o preguiçoso não lê. Que tipo de mentalidade a gente está tentando desenvolver? Aprendizado. Como é importante o aprendizado o tempo todo. Crescer, pesquisar, pensar, refletir. Há muita gente que passa o tempo todo pensando, uma hora acontece, quem sabe eu vou ter uma sorte ou alguma coisa. Eu li uma frase que diz que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. E é verdade. É importante a gente lembrar disso aqui, ó, aprendizado. Coloque esse verbo na sua vida, aprender. Eu preciso aprender o tempo todo. Até porque o dia que você não conseguir mais aprender é porque você estará morto. É importante a gente desenvolver uma sede e uma fome pelo aprender. Outra coisa, quem é um homem emocionalmente inteligente? Olha que interessante, ó. Ele é sábio o suficiente para não jogar ninguém fora. Ou seja, ele aprende com isso aqui, ó, com a palavra da época, network. Ele aprende com isso aqui, ó, com libertação, com estar nesse movimento de relacionamento, de não jogar ninguém fora, de aproveitar possibilidades com cada um que está aqui hoje. Independentemente da idade, do processo, do tamanho, do jeito como vai, a gente troca relacionamentos, troca experiências. Eu li uma frase essa semana que diz assim, ó, quando você for procurar ajuda, não busque opiniões, busque experiência. É verdade.
Opinião todo mundo tem, experiência só quem viveu. Só quem já passou pelo que você passou. Shakespeare dizia que zomba da cicatriz quem nunca passou pela mesma dor. Procura experiência, capacidade de estar junto, de trabalhar juntos, de crescer juntos, como igreja, como gente. Um ajudando o outro, na parceria. Quando a gente entende isso, eu fico pensando, pastor, imagina por um momento, se aqui, nós tivermos aqui, vamos colocar 150 homens, e se 50 homens compreenderem isso, e se abraçarem numa aliança, o que a gente não consegue fazer nesse estado? Aprendendo que um ajuda o outro e que nessa parceria a gente chega mais junto. Força, garra, vida. Tomara que você entenda aqui hoje que sozinho a gente tem um teto, tem um limite, mas junto a gente ultrapassa isso e chega no ilimitado, porque a nossa força junto também é toda potencializada pelo Espírito de Deus. Ele trabalha na unidade. Amém, irmãos? Você está aí? Olha só que interessante, ó. O que é um homem emocionalmente inteligente? Ele é prático o suficiente para não gastar energia com sentimentos tóxicos. Aí eu fiz uma listinha de sentimentos: inveja, rejeição, ressentimento, ódio. Esse tipo de sentimento tóxico faz sequestro emocional. Ele leva a nossa alma para lugares que a gente não gostaria de ficar. Ele aprisiona a mente. A inveja, por exemplo. Quer ver? Eu vou fazer só um parênteses aqui, ó, só para brincar um pouquinho com inveja. A palavra inveja é uma das mais incríveis que a gente tem na língua portuguesa. Ela vem da junção de um prefixo in, no sentido de perfuração, por exemplo, mas videre, invidere, aquilo que vê. Agora, olha que interessante. Esse prefixo in tem de perfuração. Daí vem íntimo, intimidade, intensidade, inferir. Agora, pensa num invidere. O que é o invejoso? É alguém que olha para seu sucesso com ódio. Aí começa a jogar facas do olhar no intuito de inferir e injuriar você. Só que essas facas não atingem a você porque são produtos da mente dele. Só que furam os olhos dele a ponto de inchar. É por isso que é olho gordo. Deu para entender? Invidere. Alguém que olha com raiva. Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem. Ele só quer que você não tenha. O problema dele é esse. Não é você ter, é você não ter. Olha como é triste. Fernando Pessoa disse que a inveja dá movimento aos olhos. O invejoso não para nunca. No inferno de Dante, os invejosos tinham os olhos costurados com arame, porque a maldição do invejoso é olhar para si. Você quer ver uma coisa? Vou fazer um teste aqui. Ó. Esse teste nunca falha. Você já conheceu alguém no seu encontro de família, final de ano, sentados à mesa, comendo churrasco? Você já viu alguém bater no peito e falar, eu sou invejoso? Já viu? Nunca vi. Eu já vi alguém falar, eu sou irado, eu sou nervoso. Fala até aquilo que não é. Já viram? Agora, eu desafio, você já viu alguém falar assim, ó, eu tenho inveja mesmo, eu tenho. Já viu? Ou seja, a inveja é um negócio tão ruim que quem tem quer se libertar. Dizem que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem conseguiu se livrar da inveja. Inveja, invidere. Também tem um sentido de não ver, ver torcendo contra, ver com raiva, ver fechando os olhos. É gente que faz de tudo para não enxergar o outro. Os indianos contam que um dia uma serpente estava perseguindo um vagalume, aí quando chega na parede, no canto da parede, ela se levanta para dar o bote, o vagalume para e diz assim, posso fazer 3 perguntas? Pode. Primeira pergunta, eu te fiz alguma coisa? Ela começa a pensar, não. Segunda pergunta, você come coisas como eu? Você se alimenta de coisas como eu? Ela começa a ver o cardápio, morcego, rato. Não, primeira vez que eu vou provar o prato. Então, terceira pergunta, eu não te fiz nada, você não come coisas como eu, por que é que você quer me destruir? E ela responde, é porque eu não suporto ver você brilhar. O nome disso é inveja. Se alguém aqui estiver crescendo e você olhar de óculos escuros, irmão, sinto muito, a inveja pegou você. Agora, se qualquer um aqui estiver crescendo e você puder glorificar a Deus, amém. É sinal que os teus olhos foram curados pela graça, a retina está limpa e qualquer pessoa perto de você pode crescer. Liberdade é isso aqui. Ó. Então é prático o suficiente para não gastar energia com sentimentos tóxicos. Quem é um homem emocionalmente inteligente? Olha que interessante. Ó. Ele é esperto o suficiente para não destruir num momento aquilo que levou a vida inteira para ser construído. Esse é o homem emocionalmente inteligente. Ele leva a vida inteira para construir uma coisa, aí de repente passa alguém de 22 anos perto dele e leva ele a 11 segundos de prazer e ele arrebenta a vida inteira. Porque ele pensa com a única cabeça que não tem cérebro. Deu para entender? Está acordado aí? Qual é a cabeça que você usa para pensar, irmão? Pensa por um momento. Vale a pena destruir a vida inteira e tudo que você construiu por causa de um lapso vexatório de tempo? Vale a pena destruir toda uma reputação que leva um milênio para construir? Irmão, fala a verdade. Tem coisa mais difícil de construir na vida do que uma reputação?
É complicado demais. E a gente tem que entender cada vez mais isso. Século XXI tem um século de superexposição. Todo mundo, a todo momento. Ninguém mais hoje vive no isolamento. Tem uma câmera apontada para você o tempo todo. E às vezes por uma única frase, eliminada de um contexto, e a gente se arrebenta inteiro. Nunca foi tão importante a consciência do que você fala, como fala e para quem fala. A palavra-chave de hoje é contexto. E, sinceramente, a mídia e o povo de hoje não está nem aí para contexto. Eles arrebentam o contexto para dizer aquilo que querem que o texto diga. São as construções de narrativas. Por isso é tão importante pensar muito antes de falar. Principalmente, quem carrega o microfone na mão. Olha que interessante, ó. A gente tem que repensar o antigo paradigma, homem, força, poder e controle o tempo todo, pela reconstrução de algo que eu acho poderoso, homem e inteligência emocional. Gente que tem as raízes e as rédeas da emoção na própria mão. Gente que sabe quem é, quem você ainda é hoje. Essa é a pergunta que tem que reverberar na nossa cabeça. Uma das grandes descobertas recentes da neurociência está no que o Daniel Goleman chama de duas mentes. Achei interessante, estava lendo esses dias um texto dele, diz assim, ó, temos todos nós duas mentes, a mente racional e a mente emocional. A gente sempre soube disso, só não sabia do nome técnico. É por isso que às vezes quando alguém vai fazer alguma coisa, você vai dar um conselho, você fala, siga seu coração, né? É mente emocional. A gente tem isso, mente racional, mente emocional. A ideia é preciso que haja um equilíbrio das duas partes. E os judeus já entendiam isso, o judeu diz que o casamento é mais ou menos isso aí. O homem é o cabeça, a mulher é o coração. Porque aí você tem um corpo com uma única capacidade de viver, com uma racionalidade que sente e um sentimento que pensa. Equilíbrio das duas partes. Se a gente entende isso, a gente dá um passo muito maior para não quebrar a cara todas as vezes que a gente dá o passo pelo qual não conseguiria dar. A perna não suporta. Qual que é a ideia aqui? Ó? É que a gente desenvolva uma inteligência capaz de pensar em si, por si e às vezes apesar de si. Esse é o grande desafio, é o grande problema. Então, converta-se a sua sensibilidade hoje. Quando isso acontece, você vê o mundo binário e ignorante ser completamente transformado pelas cores da alegria e a maravilha de outras percepções. Eu não sei você, mas eu quero aqui hoje me tornar um mestre das emoções inteligentes. Você quer? É assim que a gente faz, no processo, com calma. Aliás, o fato de você estar aqui essa manhã já é um indicativo muito claro de que você quer e deu um passo além. Isso é muito bom. Isso já te diferencia de muita gente. O pastor falou uma coisa aqui, eu estava pensando na hora que ele falou. Olha que interessante. Muita gente faz isso. Mas e o espiritual? Esses são os fantasmas gospel. Eles nunca vêm para cá. Porque eles vivem num mundo de ideias. Eles já morreram faz tempo, só não lembram disso. Você vai ver que Jesus em nenhum momento, olha para mim, em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus falar para os discípulos assim, ó, vocês têm que ser espirituais, hein? Já viram na Bíblia? Porque para Jesus não existia vida fora da espiritualidade. A espiritualidade dele já era vida. Para Jesus, Salomão e um lírio do campo têm o mesmo sistema. Pode ser usado como aula teológica. Jesus sabia viver. Muita gente tenta sair da vida com a desculpa do espiritual. Esses não fazem nem ideia de quando deixaram de ser carnais. Não entenderam nenhum dos dois. Aí eu louvo a Deus por você que está aqui hoje. Você que está aqui hoje, você é espiritual, abençoado, é carnal, é homem, é gente e ainda não, graças a Deus, ainda não chegou no nível sagrado, mas também não é um demônio completo. Sejam bem-vindos à igreja. A igreja é feita de gente assim. Amém, irmão? Assustou? Vai piorar. Olha o segundo. Ó. O homem que eu quero ser é um parceiro fiel. Fidelidade. Se você estiver anotando, coloca essa palavra aí. Fidelidade. E grifa ela. Essa palavra hoje é determinante no século que a gente vive. Se a gente quer entender o que é ser homem na igreja no século XXI, está aí uma coisa fundamental. Fidelidade. Parceiros fiéis. Interessante que a frase de Hebreus 11:38 está no plural. Homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, a gente precisa construir uma pluralidade de fiéis. Gente fiel e uma fidelidade que passa de um para o outro. E aí, irmão, vou ter que abrir um parênteses perigoso aqui. Ó. Geralmente, quando se fala de fofoca, a gente só joga isso para as mulheres. Mas você sabia que homem fofoca demais? Só quem já caiu na língua de homem sabe o que é isso. Interessante que Deus chega para Davi e fala, escolhe aí, quer cair na minha mão ou na dos homens? Na tua. Davi já sabia que na mão dos homens não presta, não é? A gente precisa descobrir isso aqui o mais rápido possível. Parceiros fiéis. Não responda, só pense consigo mesmo. Quando você olha para cá, para a nossa convivência como igreja aqui, nosso pequeno universo, micro-universo aqui, ó, você tem amigos ou parceiros aqui? Porque tem gradações. A gente tem conhecidos ao longo da vida,
Gente que a gente partilha, até passa, reconhece o rosto, são conhecidos. Alguns têm colegas. Colega é uma categoria monstruosa. É gente que estuda junto ou trabalha junto na mesma empresa até que termina aquele ciclo e nunca mais se vêem. São os colegas. Tem os amigos. E a Bíblia coloca uma coisa além do amigo, que é o amigo mais chegado que o irmão. Esse é onde a gente tem que chegar. Amigos mais chegados que irmãos. Eu fiquei 6 anos aqui. E eu estou saindo daqui, graças a Deus. Não são muitos, mas tem aqui amigos mais chegados que irmãos. E não se iludam. Você não vai encher 2 mãos de amigos desse nível. São poucos. Aliás, Jesus chamou 12 homens. Dos 12 ele chamou 3. Dos 3 ficou só com 1 encostado no peito. Não é? É importante a gente lembrar disso aqui. Ó. A gente às vezes acha que vai sendo atacado, muita gente. Não é não. Tem muita gente para dar tapinha nas costas. Mas pouca gente para andar junto. Aliás, tem muita gente que fica sempre na linha da ameaça. Eu lembro que uma vez eu ministrei numa igreja, aí quando terminei de ministrar na igreja, terminou no culto assim, um irmão me chamou no canto, acho que ele ficou preocupado com o que eu falei, ele me chamou no canto e falou assim, ó, falar uma coisa para você, com todo respeito, você é novo. E quando começa com esse monte de coisa antes de dizer, pode se preparar que o que vem é terrível, né? Aí falou assim, olha, você é novo e tal, se você continuar pregando esse tipo de mensagem, logo, logo alguém vai puxar teu tapete, falou para mim. Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, desculpa, mas quem anda de tapete é o Aladim, eu sou o Alan, o outro. Puxa a rocha que eu quero ver, eu estou na rocha, a rocha ninguém puxa, é na rocha que a gente tem que ficar. A gente precisa descobrir o mais rápido possível, quem são os nossos amigos aqui, ó. Com quem você pode contar, quem você pode confiar, quem você pode abraçar, quem são os nossos amigos. Olha que interessante, ó. Quando nós temos uma pluralidade de fiéis, a gente tem algumas coisas, eu fiz uma listinha mais uma vez. Ó. Primeiro, nós temos amizades duradouras e não apenas o famigerado tráfico de influência. Tem muita gente que tem tráfico de influência, mas não tem amigos. Ele procura gente que possa abrir alguma porta. Ele procura alguém que é rico o suficiente para ele casar a filha. Ele não procura amigo, ele procura gente que possa facilitar a vida. Não é que não tenha problema disso, não tem. O problema é fazer disso a base da vida. É bom você lembrar de uma coisa. Esses dias eu li uma frase devastadora. Olha o que o escritor disse. Ó. Lembre-se de que Davi, vestido de pastor, foi capaz de matar um gigante, mas vestido de rei, matou um amigo. Olha que coisa terrível. Tráfico de influência gera isso. Você elimina gente, você passa por cima de gente, você destrói a autoridade. Agora, quando a gente tem amigo, muda de figura. Amigo aqui, ó, olha para mim, ó, o amigo que eu estou falando aqui não é o bajulador. Maquiavel disse, foge do bajulador, porque o bajulador é como o carvão, apagado te suja, aceso te queima, não é? O amigo verdadeiro não é o bajulador, o que dá tapinha nas costas, o que sempre te elogia. Amigo verdadeiro é o que põe o dedo na sua cara e fala, aqui você está errado. E você sabe que está errado, porque você deu a ele a oportunidade de te ajudar a diferenciar. Eu tenho trabalhado com a mentoria de líderes e eu falei para eles o seguinte, olha que interessante. Vocês precisam entender, olhar para mim como se eu fosse o espelho da bailarina. Olha que interessante, o espelho não faz nada, não dança, não toca música, ele fica na parede imóvel, não sai dali. Só que sem ele, a bailarina não dá show. Porque é nele que ela corrige os erros. Você tem algum amigo que seja um espelho para você corrigir erros? Gente que pode olhar para você e falar, você errou nisso, nisso, nisso. Tem amigos desse nível? Ou você tem só aqueles amigos que dizem, a gente é amigo no churrasco. Quer ver uma coisa? Quem são os parceiros fiéis? São companheiros de jornada e não apenas de algumas rodadas. Jornada, caminho que se vai junto. Não é o vendedor de mapa do deserto, é o cara que vai junto com você. Anda junto, caminha junto, no mesmo sentimento, na mesma percepção. Outra coisa é a força do grupo e não apenas o poder de um mandando em todos. Ainda tem aquela lógica, eu preciso mandar, eu tenho que mandar, cortar cabeças. Essa lógica de grupo é tão bonita, é importante a gente andar junto, aprender um com o outro, com a experiência do outro. Ter a humildade de perguntar, de pedir a experiência do outro. E olha que incrível, quando isso acontece, a gente tem a mesma lógica do aplauso. Uma mão sozinha não bate palmas. Aí a gente ajuda o outro. Aí você cresce com o outro. Aí quando a gente faz isso, aí a gente pode orar o Pai Nosso. Porque quando a gente ora Pai Nosso, está abrindo mão de dizer Pai meu. Não é só meu, é nosso. E se é nosso, o pão também vai ser nosso. Portanto, ninguém morre de fome perto da gente. Quem ora Pai Nosso, divide o pão. Quem ora Pai Nosso, cria amigos. Quem ora Pai Nosso, faz amizade, estende a vida, cria pontes ao invés de muros. Olha que interessante, o grande segredo para a gente construir uma pluralidade de fiéis está na fidelidade do singular. O que significa isso? Quando eu sou um parceiro fiel, eu posso me tornar o primeiro tijolo num edifício da pluralidade. É porque o eu consciente faz nascer o nós inteligente.
Eu sou fiel. Isso significa que aí eu entendo que eu não preciso projetar para o outro. Se alguém for fiel a mim, eu sou fiel no retorno. Aí é só troca. Agora, quando eu estabeleço uma fidelidade, que alguém de fato pode confiar em mim, eu começo a criar a base para que essa produtividade de fidelidade seja toda alimentada pelo meu passo. Eu não espero que alguém faça, eu faço. O que é o parceiro fiel? É aquele que sempre ajuda o outro, porque ele sabe que não há beleza alguma na solidão arrogante. Aquela coisa de que ninguém me toca, ninguém chega perto, eu fico sozinho, não mexo com ninguém. Estranho isso. Viajando por esse Brasil afora aí, às vezes chegava em algumas igrejas, ia conversar com os irmãos, e uma conversa que eu tive, nunca mais saiu da minha cabeça. Olha que coisa interessante. Eu fui ministrar numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, e o irmão foi me buscar lá em Campo Grande, 200 e tantos quilômetros. E ele fala, no meio do caminho, ele falando, pastor, às vezes a gente vem aqui buscar uma pessoa no aeroporto com aquela expectativa, porque a pessoa é famosa, aquilo tal, só que quando a pessoa entra no carro, não dá 10 minutos, você tem vontade de deixar a pessoa na rodovia e seguir sozinho. É triste, gente. Aí eu fiquei tão feliz que no final do evento ele falou assim, eu pedi para o pastor para me deixar te levar de volta. Eu me senti imensamente feliz. Porque pensa numa coisa ruim, é quando você é maravilha no púlpito, mas uma tragédia nas relações quando desce. É quando você é o gigante dos altares, mas o nanico das relações. Quando você é aplaudido aqui em cima, mas com vontade de ser socado aí embaixo. É uma contradição miserável. Bonito é quando você consegue subir e descer sendo a mesma pessoa. Quando Deus te colocar no topo, permaneça sendo você. Quando você estiver lá embaixo, permaneça sendo você. Porque o que Deus vai salvar não são as coisas, é você. Sempre seja você. Amém? Isso é importante demais. Para a gente ser uma pluralidade de fiéis, a gente precisa de singularidade fiel. Eu fiel a você, você fiel a mim, assim nós seremos fiéis. Sócrates dizia uma frase que eu amo, ele dizia assim, quando você for fiel a si mesmo, não poderá ser falso com ninguém. Olha que tremendo. Quem é fiel a si mesmo, não é falso com ninguém. Não tem o problema da máscara o tempo todo. Sabe quem é. Não precisa ficar o tempo todo pensando, olha, eu vou fazer alguma coisa diferenciada porque eu consigo, eu posso tal. Junto com o outro. Quem sabe eu não possa chegar onde eu penso sozinho, mas junto com você eu consigo. E a gente vai junto caminhando. E aí a gente vai crescendo juntos. E o melhor de tudo, gente, sinceramente, na construção de histórias assim, são as construções de memórias. A gente caminha junto, e a gente tem história para contar, e a gente senta e vê nossos filhos crescendo juntos, e a gente pode rir das nossas bobagens juntos, e a gente cresce junto. E chega o melhor de tudo, a gente sabe que não se perdeu, porque nenhum de nós subiu mais do que o outro. A gente subiu juntos. Uma vez, uma jornalista perguntou para John Stott, um dos maiores teólogos que a gente teve recentemente, perguntou para ele, olha a pergunta que a jornalista fez para ele, olha que interessante. Ele pregou numa conferência para líderes, e ele falou sobre a igreja como o exército de Deus. A jornalista inteligente pegou essa metáfora dele, chegou lá fora e perguntou assim, a queima-roupa para ele, o senhor disse lá dentro que a igreja é um exército de Deus. Eu queria dizer para o senhor que todo exército tem um ritmo característico de marcha. Qual é o ritmo característico de marcha da igreja como exército de Deus? Ele disse que parou um pouco, ficou pensando, disse, que pergunta maravilhosa. Aí de repente ele olha para ele e diz assim, a igreja é o único exército que marcha e para, marcha e para, marcha e para. Aí ela achou estranho, mas por que se marcha e para, marcha e para, marcha e para? Ele diz, nós somos o único exército que quando começa a marchar, a gente para e olha para trás para ver se ficou alguém. Se ficou alguém, a gente volta para buscar. Nós somos o único exército que não quer chegar primeiro, a gente quer chegar junto. E a gente vai chegar junto. A gente vai chegar junto. A gente vai chegar junto. Não permita que ninguém aqui chegue atrasado nesse dia. A gente vai chegar junto. Amém? A gente vai chegar junto. Você vai chegar junto com esse irmão aí. A gente vai chegar junto. Isso é a parceria da igreja. Terceiro, o homem que eu quero ser é uma lenda viva. A gente precisa dessas utopias. Essa coisa de tirar a gente do chão. Precisa disso. Senão você fica, como eu disse, seco pela mediocridade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tornar-se uma lenda viva não significa necessariamente a morte. Isso é história. É importante a gente lembrar disso aqui. Toda lenda morta começou na vida. Numa frase simples, mas poderosa. Viva antes de morrer. Você já sabia que tem muita gente que morre antes de viver? A gente tem gente, por exemplo, que você passa pela vida e tem realmente a sensação de que ele já morreu, só não lembraram ele ou ele não deitou ainda. Não tem? Gente que passa a vida inteira assim, aquela coisa estranha. Eu lembro que eu ministrei num evento, eu disse para os irmãos assim, a gente tem que fazer um exercício de vida daqueles maravilhosos. Por exemplo, pelo menos uma vez no ano, vamos colocar assim para não assustar tanto, pelo menos uma vez no ano você deveria
procurar um cemitério e entrar lá e dar uma volta. Guarde isso aqui, ó, exercício para depois da aula, né? Depois da conferência. Procure um cemitério e dê uma volta dentro dele. Primeiro que não tem coisa melhor do que você poder sair de lá com as próprias pernas. Fala a verdade. Porque um dia vão te levar. E eu não estou falando desse dia, estou falando de você poder ir e você sair. Não é fantástico? Imagina a sensação de poder sair. Lá na França tem um cemitério que tem na placa, na entrada, assim, ó. Nós que aqui estamos, por vós aguardamos. Chega a dar um negócio ruim na gente, né? A gente atravessa a rua. Eu tenho um amigo em São Paulo que ele foi pregar, olha pastor, que interessante. Eu tenho um amigo em São Paulo que foi pregar num velório. Coisa ruim de pastor é pregar em velório. Principalmente de gente que você não conhece. Imagina, já pensou pregar no velório de sogra? E ele pregando no velório, e de repente ele vê uma plaquinha assim, ó. Olha que interessante, ele contou para mim, cara, me deu uma raiva. Eu estou ali tentando desenvolver alguma coisa, olhando para as pessoas, tentando captar alguma coisa. De repente eu olho na plaquinha, aí estava escrito assim, ó, ei, vírgula, eu já estive onde você está. Falou, cara, morre, vai em paz. O cara quer ficar conversando, imagina. Será que a gente parou para pensar nisso? De estar vivo. Eu queria que hoje aqui, ó, eu louvo a Deus por ter a oportunidade de abrir essa conferência, para a gente sair daqui hoje vivos. De verdade, cheio de vida, respirando novidade. Gente, num ano como esse, o ano mais idiota da história, e a gente pode chegar aqui hoje e dizer, graças a Deus eu estou vivo. Que milagre a gente está vivendo aqui hoje. Você está vivendo um milagre, você está vivo, e com sonhos, e arrepios, e essa coisa maravilhosa de viver. Sabe por que os vampiros da mitologia são tão chatos? Os caras não morrem nunca. Que graça tem isso? Viver eternamente é chatíssimo. É tão chato que os caras inventam um jeito de morrer. Tem que enfiar uma estaca para o cara morrer. A vida é melhor do que a morte. Ponto. Só que a gente não sabe disso. Aí a gente passa a vida inteira numa coisa sem graça, arrastada, vazia, mordendo pedras duras, sem sentimento. O que é tornar-se lenda viva? Eu estava lendo um texto onde o escritor conta a história de um revolucionário que foi levado para ser morto em praça pública na França na Idade Média. E quando disseram aquela famosa pergunta, quais são as suas últimas palavras? Ele gritou para o meio da multidão, bem alto, ele disse, eu sei porque eu estou morrendo. Quem aí sabe por que está vivendo? Imagina, quem responderia essa pergunta hoje? Eu sei porque eu estou vivendo. Você sabe por que está vivendo? Às vezes a vida é maçante, é um negócio complicado, arranca da gente o desejo de viver. A gente passa a vida toda sempre com reclamação para todo lado, uma série de crises. Tem um negócio, uma praga que atinge todo e qualquer homem que já casou. Quem não casou aqui, tem alguns, mas não é, a praga não é tão forte. Mas depois que você casa, essa praga se alastra. É um negócio chamado boleto. Fatura. O inferno que é a tal da fatura. Até uma vez eu falei para o pessoal, dei uma daquela de positivismo, falei, olha, você tem que ser como o boleto, ele não acaba nunca, ele volta, né? A ideia que a gente tem que entender é o mais rápido possível. A nossa vida está para além dessas coisas. O viver aqui, ó. Gente, olha, você já teve o desprazer de estar perto de alguém que já morreu e não sabe? Tipo assim, ó, tá tudo fantástico. Tem um cara aqui, por exemplo, no stand-up, todo mundo rachando de rir, só ele bocejando, longe. Você já viu? Às vezes vem aquele culto maravilhoso que parece que o próprio Jesus está dirigindo o culto e o cara morto. Não tem? Você já viu gente que você olha para a família dele e você tem até inveja. A mulher é espetacular, os filhos são top, o carro é fantástico, a casa é fantástica. Você olha para ele está assim, morto. Você cumprimenta ele com a paz do Senhor, não sente a mão dele, já está celestializado. Nenhum churrasco para esse cara presta. É verdade. É angustiante. Tudo é ruim. Como é que é? Está morto. Já era. E sabe o que é pior? Eles conseguem abrir uma espécie de ministério underground deles. Eles juntam a galerinha, eles fazem um grupo. E quando eles fazem um grupo é pior ainda, porque quando eles fazem um grupo vira mar morto. Qualquer coisa que cai lá morre. Olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno da miséria, nada mais cresce ali. Nada mais cresce. Aí você chega para ele e fala, estou pensando em abrir uma empresa. Ele fala, rapaz, faz isso não. Vai dar errado, você já viu como é que está a situação do mundo? Aí o cara joga até vacina do coronavírus no meio. Ele arrebenta com tudo. Ele não consegue ser feliz em nada. E sabe o que é mais estranho? Ele consegue permanecer na igreja. Ele faz as coisas tudo direitinho. Ele participa de festa. Ele até compra a árvore de Natal. Mas ele não consegue existir. Porque em algum momento da vida ele desistiu de viver. O nome disso é suicídio tolerado. Ele está se matando aos poucos.
Ele não tem coragem de dar um tiro na cabeça. Então ele dá um tiro no coração. Ele mata aos poucos. Que Deus te livre aqui hoje da praga do suicídio tolerado. Que você saia daqui hoje com tanta vida, que quando você chegar em casa, a esposa fala, de onde você veio? Você fala, sei lá, eu fui no céu, voltei, eu estou tão vivo, que qualquer coisa perto de mim hoje vai viver, vai encher de vida, porque o que há em mim é vida e vida em abundância, uma vida para além. Essa é a vida. Sabe quem são as lendas vivas? Olha que interessante, ser uma lenda viva é ser capaz de deixar saudade. Inspiração, saudade. Eu vou mostrar uma coisa para vocês na Bíblia que para mim é uma das mais lindas. Olha que coisa tremenda. Imagine isso aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Eu sou Jesus Cristo. Imagina que eu sou Jesus. Eu deixei o céu, o canto dos serafins, para andar com um pescador tipo Pedro. Imagina. Não é uma troca justa, né? Eu deixei o céu para andar com um pescador na Galileia. Aí eu vim aqui, eu fico aqui todo esse tempo, eu prego, eu ministro, aí eu vou lá, subo na cruz, morro, no terceiro dia eu ressuscito. Gente, sinceramente, se sou eu cumpri minha missão, não cumpri? Acabei de vencer a morte, ressurgir. Se sou eu, sabe o que eu faço? Chamo os discípulos e falo, ó, gente, é o seguinte, eu cumpri a minha missão, o Consolador está vindo e eu fui, estou de volta para casa. #partiu. É ou não é? Eu não esperava não. Só que o que você vê em Jesus é o contrário. Jesus acabou de ressuscitar, ele venceu a morte, sabe o que ele faz? Ele começa a andar a pé, ele vai a pé 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús e depois volta. Porque os caras encontram com ele lá em cima de novo, ele voltou, imagina. E ele anda com os discípulos, de repente ele para e fala assim, ó, avisa para Pedro, para os meus discípulos que eu vou estar lá no Mar da Galileia. Aí eles vão lá buscar ele fica andando. Isso é saudade. Ele poderia ir, mas não vai. Ele fica, ele gosta daquele povo. É tão tremendo que na hora que ele vai desaparecer, ele poderia estalar os dedos e sumir. Só que é uma cena cinematográfica. Ele começa a subir devagar. Fica uma troca de olhares. Esse celeste sobe e os olhos ficam. Os discípulos ficam, mas os olhos vão. É uma troca de olhares. Até que vem uma nuvem, cobre e o anjo fala, por que vocês estão olhando para cima? Olha o olhar. Ainda está lá. Aí olha a frase do anjo. Esse Jesus vai voltar, ele nem chegou, já quer voltar. O nome disso é saudade. Um grupo de gente simples gerou saudade no coração de Deus. Se você sair daqui hoje inspirando gente, vai deixar saudade dos lugares por onde você passar. Tem gente que não consegue deixar saudade, ainda fecha o lugar por onde passa. Eu acho tremendo que quando Deus chega para Moisés, quer ver uma coisa tremenda? Deus chega para Moisés, Moisés é nascido, criado e todo desenvolvido no Egito. É interessante isso. E criado para ser rei, imagina. Só que olha que coisa fantástica. Quando ele vai impetrar as pragas, as 3 primeiras pragas atingem diretamente o Egito, a terra, e o Nilo, a água. E Deus não deixa Moisés fazer. É lindo. Deus chega para Moisés e fala, dá a tua vara na mão de Arão. Aí Arão é quem pega a vara e toca na poeira do Egito. Dá a tua vara para Arão. De novo, é Arão quem pega e toca no Nilo. Olha o que Deus está fazendo. Gente, olha para mim. Deus está dizendo, Moisés, eu sei que você foi nascido, criado, comeu dessa terra e bebeu dessa água. E eu não vou deixar você sair daqui amaldiçoando o lugar que já te abençoou. Faz isso, dá a vara na mão de Arão. Você vai sair daqui, mas vai sair com gratidão pela porta da frente, deixando uma saudade. Você não sujou os lugares por onde passou. Não suje lugares que já te abençoaram. Que você saia daqui para deixar inspiração. Amém? Lendas vivas, inspiram saudade. Outra coisa, olha que tremendo, quem são as lendas vivas? É gente capaz de provocar as melhores lembranças, recordação. Gente que a gente fala assim, ó, aquele foi fantástico, aquele homem, aquela mulher, aquele dia. Fala se a gente não tem essa rede de recordações aqui, ó. Se eu perguntasse aqui agora, de alguma mensagem que você ouviu, que marcou sua alma, imediatamente a sua alma viaja para aquele tempo e você lembra, teve um dia que um pastor veio aqui e pregou aquela mensagem. Tem ou não tem? Teve um dia que a gente estava na casa do fulano de tal e a gente conversando e aquela coisa. A gente lembra, são redes de memórias. E a gente tem que descobrir isso o mais rápido possível aqui hoje. Que esse momento aqui, ó, seja parte dessa cadeia de memórias. Teve um dia que eu fui lá só pela graça. Mas aquele dia, Deus me deu as estratégias para o meu futuro. E eu saí diferente daquele lugar. Eu creio nisso. Quem são as lendas vivas? Gente que olha, escuta isso daqui, ó. É gente que produz muito mais do que impacto, gera transformação. Escuta uma coisa, impacto qualquer um consegue, principalmente quem mexe com marketing, impacto qualquer um consegue. Transformação, só quem mexe à luz da palavra, é diferente. Só quem tem a vivência da palavra, porque ele vai além do impacto. Não é que o impacto é ruim, muito pelo contrário. Só que tem um além, e esse além é transformação, e isso é feito pela palavra. E quando a gente faz isso, aí a gente muda a história de quem está perto da gente, porque a gente não só balança a pessoa, mas dá a ela raízes fincadas na profundidade. E quem tem raízes na profundidade, tem frutos no topo. Não há frutos sem raízes.
Mais uma coisa, quem que são as lendas vivas? Escute isso daqui, ó. É gente que deixa muito mais digitais do que pegadas. Pegadas dizem que você passou por aqui, cruzou com os pés de alguém e seguiu viagem. Digitais foi que você parou e botou a mão. Você tocou e deixou marcas. Você fez diferença porque gostou do que viu. Digitais ao invés de pegadas. Quer ver uma coisa tremenda? Quem são as lendas vivas? Lendas vivas são aqueles pais inspiradores que sempre deixam os filhos com um brilho nos olhos quando falam sobre eles. Pais inspiradores. Gente que fala assim, ó, eu tenho uma vivência na minha casa que o meu filho é capaz de testemunhar de mim. Porque, gente, para ser sincero com vocês, ó, você ser admirado pelas massas e pelo público nos lugares que não te conhecem é até fácil. Basta você sair bem na ideia. Agora, em casa é que a coisa muda de figura. Eu estava contando para o pastor Salmo, há um mês mais ou menos atrás, eu estava no interior do Mato Grosso do Sul, e aí minha esposa mandou um áudio para mim, e eu chorei sozinho no hotel, eu contei para o pastor Salmo. Quanto isso para mim foi foi a notícia do ano que eu recebi. Meu filho, quem conhece sabe, tem 15 anos de idade, é um adolescente, 15 anos. E eu, lá naquele evento, estava no hotel de tarde, e ela me liga e fala, olha, aconteceu um negócio aqui agora que eu chorei no meio da praça do McDonald's. Ela estava no shopping com ele, comendo, quando de repente, do nada, ele olha para ela e fala, mãe, eu estava pensando que se hoje Deus fosse escrever uma Bíblia, certeza que ele colocaria o nome do meu pai. Eu chorei sozinho no hotel, porque isso para mim vale muito. Não é uma massa, é meu filho adolescente que me vê em casa, que sabe quem eu sou, que conversa comigo. Só isso para mim já vale muito. Inspire seus filhos a admirarem o homem que você é. Quando você faz isso, você gera novos homens para uma sociedade cansada. Você não precisa impor, basta viver. Quando você viver, seu filho vai amar Deus, porque vai ver um pai naquele pai que você é. Olha que coisa tremenda. Quem são as lendas vivas? São aqueles maridos cujas esposas não são apavoradas pelo medo. Ou seja, sua presença vale mais do que sua ausência. Já viu aquele marido que chega em casa e fala para a esposa assim, ó, amanhã eu estou de folga. E ela fala, sangue de Jesus tem poder. O que eu vou fazer com esse cara o dia inteiro em casa? Né? Agora, se ela fizer festa porque você está em casa, significa que a sua presença vale mais que a sua ausência. Como é bonito isso. Gente que a esposa olha para ele e diz, eu tenho um homem do meu lado. Não um bebê chorão, que tentou casar com a mãe e que nunca resolveu isso. Mas alguém que sabe quem é, conhece a sua história. Quem são as lendas vivas? São aqueles homens que não precisam bater na mesa, quebrar o vidro, chutar o balde. Eles não descontam as suas frustrações. Eles são como Jesus. Ao invés de criar tempestades, eles acalmam tempestades. Eles andam sobre o mar. Não precisa do grito, não precisa da toxicidade e ogro. Ele sabe quem ele é. Quem são as lendas vivas? São todos aqueles que no mundo de hoje ainda preservam o seu caráter. Você ainda preserva o seu caráter? Porque o mundo clama por homens de quem se pode contar uma nova história. Eu queria terminar isso aqui hoje, essa minha participação, lendo um texto que eu achei maravilhoso. É um escritor anônimo, um pensador que ninguém sabe até hoje quem ele é. Atribuem a várias pessoas, mas na sua origem é anônimo. Mas esse texto é muito profundo e ele mexe muito. E eu queria que ele ficasse como o horizonte da nossa caminhada. Ainda temos várias palestras e Deus ainda vai falar muito conosco aqui hoje. E eu tenho certeza que isso aqui vai marcar sua projeção e seu futuro. Olha que tremendo. Milhões vivem com algemas invisíveis. Tornaram-se prisioneiros dos seus próprios corações. Vivem dentro de cercas que eles próprios ergueram. Aceitam o grito imaginário de um general que nunca nasceu. Apavoram-se com o rugir de leões empalhados. Temem o veneno de cobras virtuais. Um estado de espírito negativo tornou-se-lhes realidade mais cruel que a crueldade da vida. Reféns de um pessimismo mental, sabem a priori que o futuro permanecerá nebuloso. Eles só pensam na inevitabilidade do impossível, na improbabilidade do milagre e na inviabilidade da utopia. E assim, a vida se arrasta para eles. Coragem é não se aquietar. Timidez é aceitar domesticar-se. Agora estou convicto de que o mundo pertence àqueles que aceitam arriscar sua própria existência para responderem
as suas inquietações. Deles não são as molduras, os cabrestos, os dogmas e as bitolas. Seus versos não aceitam métricas, nem suas pinturas retratam qualquer escola que os precederam. A eles pertencem os prados sem arames farpados e os ventos que navegam pelas trilhas do imponderável. Os bravos continuam lutando sem nenhuma garantia de alcançarem. Eles sabem que a complacência aleija, o triunfo mirra. Só os descontentes seguem perguntando. Só os insatisfeitos aceitam serem tensionados. Os irrequietos são aqueles que navegam rumo ao grande mistério. Esses formam a grande comunidade, da qual o mundo não é digno. Eu acho que esses estão aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe.